Largar o emprego tóxico que te faz profundamente mal para vender coco na praia pode ser uma forma de começar a descobrir. Olha, calma. Você tem que pensar, tá? Muitas pessoas têm ideias e não dão certo também. Então tem que pensar. Vê, existe custo, existe situações que tem que ser tomadas, você tem que ir movimentando energia. Você vai, tem coisas que infelizmente as pessoas não podem sair por aí desistindo de tudo. Não funciona assim, ou modificando, ou fechando ciclos assim tão fortes assim como em terminologia aí. Não podem, então a gente tem que pensar. Peraí, vê lá. Você não gosta do seu emprego, beleza? O que você gosta? Olha a filosofia. Não sei. Então, beleza. Então, fica quieto. Não pode sair porque nem louco atinha para todo lado. Você tem que sentir a jornada, verificar. Às vezes você pode sair de uma empresa e para uma outra que está na mesma onda para ver se vai dar certo, né? Mas você vai tentando verificar as ações. Às vezes tem sensações que estão acontecendo, tem situações que você já tem uma ideia. Poxa, eu queria fazer alguma coisa nesse aspecto. Sei lá, eu queria ser um empresário que fizesse tal coisa. Então, todas as coisas têm que ser feitas com... Eu acho que tem que ser feitas com bons passos. Às vezes vai ser radical. Eu não posso dizer que foi radical, assim. Foi, mas... parece radical, né? Mas eu fui tomando alguns cuidados. Eu fui mudando com alguns cuidados, entendeu? Eu não saí de vez, eu saí de uma empresa, fui para uma outra, onde eu consegui estar em São Paulo. Eu trabalhava nessa outra empresa, então eu continuava mantendo um nível financeiro equilibrado, né? Porque lá aí as coisas foram encaminhando para outro ponto, até que eu consegui tirar o pé dessa outra empresa e consegui continuar a estudar. Para passar é uma jornada, entendeu? E eu tenho assim, eu tenho comigo o seguinte, hoje eu faço um monte de coisa para tentar sobreviver, inclusive estar aqui, fazer os projetos que eu faço, solicitando ajuda de forma educada, calma, mas eu também estou pronto para trabalhar se precisar, entendeu? Estou pronto, em qualquer momento, se tiver um processo, vou arrumar um trabalho aí. Eu deixo aqui, vou arrumar aqui meu LinkedIn rapidinho aqui, vou ligar para algumas pessoas que eu sei que me conhecem, eu deixei várias portas abertas e tal, e falar, tô pau e beleza, mas eu tô me esforçando para que me envolvimento, para que as coisas deem certo, entendeu? Eu faço e facilito a vida, tento fazer com que várias pessoas, enquanto eu tô indo, eu levo um monte comigo, pelo menos nas coisas que eu sei fazer, eu toco, eu programo, eu falo de viagem astral, eu tenho um canal no YouTube, as coisas que eu sei fazer, entendeu? Eu tento fazer o máximo possível, até que um dia eu possa fazer isso na medicina também. Heloísa, obrigado, tá, Heloísa, também. Tô psicóloga, vou virar meu membro, tá? Muito obrigado. E eu vou repetir isso que eu falei para você. Se não fosse isso aqui, velho, tanta ajuda você tem. Tem umas pessoas que chegam aqui. O cara, velho, eu vou falar. O Thiago recebeu uma mensagem. Eu falei para vocês que eu tava fazendo o diagnóstico TDAH, né? Pois é. Aí eu recebi a mensagem desse Thiago. Me ouvi, Saulo, te ouço há alguns anos. E eu observo você há um tempo, tal. Eu percebo que você tem neurodivergência, mas eu acho que não é só TDAH. Aí o cara me atendendo, velho. Eu falo com ele, o cara não cobra, velho. Não deixa, porque ele fala que vê que coisa, velho. Eu quero, você me ajudou e deixa eu fazer isso por você agora. São só algumas sessões, 6 ou 7 sessões, onde ele já está quase fechado o diagnóstico já. E hoje eu me entendo. Eu estou me entendendo por que eu fui do jeito que eu fui desde pequeno. Por que eu finalmente entendia até meu jeito de ver o mundo, a forma de olhar pelo lado, a minha questão de justiça desde novo. Várias outras. Cara, são tantas coisas que eu não posso falar, muitas coisas pessoais, mas são tantas coisas que encaixam que você falava, você é o maior beneficiado do que você faz. Você nunca vai conseguir. Aí você faz, o que eu vou fazer? Fazer mais, né? Para continuar isso, né? E você fica na sensação de continuar movimentando a energia. Dizem que quanto mais você desiste das coisas com frequência, se torna um hábito. E você começa a desistir de tudo que você faz na vida sem parar, que prejudica. Isso é uma outra coisa, tá? A gente não está falando disso aqui. Uma coisa é você
falar, por exemplo, um exemplo, eu me perdoo pela uma coisa que eu errei. A outra coisa é você usar isso, começar a prejudicar todo mundo e o tempo todo está se perdoando. A gente está falando de um processo patológico, tá? Eu estou falando de eventual situações de você estar no decorrer do processo, ou uma coisa e você perceber que aquilo depois de um certo tempo não faz sentido e você pisar no chão, tal. A outra coisa é porque que tem pessoas que sempre desistem das coisas. Essa é uma outra coisa, que não é o tema de hoje, tá? Essas pessoas podem ter várias outras situações, tem que observar. Eu acho que tem coisas que a gente não entende, até na nossa personalidade. Vê eu, por exemplo, passei a vida inteira para entender algumas coisas em mim, entendeu? E você ainda está em processo de reconhecimento, né? Como diz a música, abrir o peito, a força numa procura, né? Então você fica lá em movimentação, você não pode aceitar qualquer resposta tão fácil assim e falar, eu sou assim por causa disso, então é espiritual. Senão você vai continuar fugindo da realidade. Tem que pisar no chão e verificar por quê. Por que é isso? Que pode até ter uma questão espiritual no meio, pode ter uma questão de inconformidade, pode ser uma questão espiritual de não adaptação à sociedade. Pode ter uma questão espiritual, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem fazer nada. Tudo que elas fazem não deu certo. Então, tem pessoas que conseguem, pessoas que fazem as coisas, fazem aquela mesma coisa a vida toda e as coisas sempre dão certo. Tem um monte de coisa aí. Então tem um monte de personalidade no meio disso. A gente não pode pegar uma coisa e abraçar ela, tá? Sempre olhar com carinho. Isso é um ponto a ser enxergado, tá? Mas a gente não está falando de pontos que tornam-se patológicos, no sentido de um comportamento que está constantemente em desarmonia. Então aí tem que olhar, porque pode ter questões psicológicas no meio disso aí, tá? Provavelmente vai ter. Até, claro, de origem espiritual, né? Sou médica também, bonitinha. Mas estou entrando em burnout. Família e comunidade. Segue firme, precisando de bom exemplo. Ora, por exemplo, tem que tomar cuidado. Você sabe quando foi que eu entrei em burnout, Fabiana? Eu estava mantendo tudo isso aqui, a faculdade, e estava fazendo estágio na segunda e na sexta. Na segunda eu ficava das 8 às 2, na sexta eu ficava de 6h30, eu acordava 5 e pouca da manhã, eu saía de lá, fazia 12 horas de estágio de 12 horas na sexta, com um amigo. Não é que era difícil, cara, chegou uma hora em que não dormia mais direito, não estudava mais direito, não comecei a fazer tudo meia boca. Então eu falei assim, para você ter ideia, ele me chamou para voltar. Eu não voltei. Eu falei, não, peraí, deixa eu me administrar aqui. Tá? Então, eu fui tentando me administrar, eu fui preparado para a pancada dessa vez, tá? Mas ela não aconteceu, porque eu acho que eu fui preparado demais, assim. Eu tentei, o que eu faço? Eu durmo o máximo que eu posso. Quando eu não durmo de noite, eu gosto de ficar um pouquinho mais de madrugada. Por exemplo, hoje eu vou ficar acordado um pouquinho. Por quê? Porque amanhã de manhã só tem aula à tarde amanhã. Então hoje eu consigo, amanhã eu durmo um pouquinho, estico um pouquinho mais, durmo um pouquinho mais. Então eu fui organizando minha vida para que isso acontecesse, para o máximo possível. Então até preciso ver, porque às vezes como é que você está fazendo um monte de plantão, ou se você está... Tem uma matemática médica que é muito complicada, né? Eu não sei qual é a idade dela, ou quando foi que ela saiu da faculdade, quanto tempo que ela está nisso, mas os médicos, às vezes, aparentemente ela já tem residência médica, os médicos saem da faculdade, se formam, em vez de querem fazer um pouco de dinheiro, né? Porque ficaram descapitalizados muito tempo, começam a fazer plantão, aí eles, alguma coisa qualquer, aumentam o seu padrão de vida e não conseguem mais parar para fazer residência. A residência médica você vai ganhar ali seus 4 mil e pouco, 5 mil reais. Trabalhando pra caramba, às vezes 100 horas por semana, é um absurdo às vezes. Então não vai conseguir, então ele não consegue mais. Então entra num estado de loucura, assim, os caras para conseguirem fazer isso. Então também tem que tomar cuidado, tem que ir ao máximo possível, acho que vá margeando a espiritualidade, tá? Vai colocando ela perto de você, todas as suas atitudes, abrace-as com vontade sincera de ajudar. Cada paciente que você vê na frente, visualize um mentor do lado, o seu e o deles. Quando você olhar, cada um que sair, sai um, né? Sai um paciente, você ficou uns 5 minutos ali, se chamar o próximo, né? Senta um pouquinho e tal,
Você respira, coloca um fonezinho, senta alguma coisa, limpa a energia, vai no próximo. Isso vai causar uma movimentação, uma recuperação muito maior, porque você entra no contato com o seu mentor, o mentor dele, aumenta a sintonia e você compensa mais rápido. Quando o próximo chegar e você ativamente começar a ajudar, você vai compensar mais rápido o sistema energético, tá? E quando você avisa o seu inconsciente durante o dia, tem um processo aí também, que a gente entra naquela coisa da espiritual placebo, né? Você está avisando para você que está tudo bem entre o paciente e outro. Então, eu tenho tentado fazer isso em todas as coisas que eu estou fazendo. Não, agora está tudo bem. Para você ter, as pessoas saem da sala, hoje em dia eu sou o último a sair quase. Eu fico quietinho ali, vou arrumar minhas coisas com calma. Todo mundo levanta que nem o louco. Eu falo, não. Não, tem trânsito, não. Deixa eu guardar minhas coisas. Peraí, deixa eu ver se eu posso fazer logo isso aqui agora. Faz logo a capa do vídeo de hoje aqui. Daí eu fecho as coisas com calma, eu tento fazer assim. Aí no caminho eu vou no banheiro, eu fecho os olhos um pouquinho. Eu estou tentado respirar no meio da coluna. Melhorou muito o meu processo energético. Eu não estou fazendo... É como se fosse assim. Eu estou avisando ao meu organismo durante o dia que está tudo bem. Está tudo bem. E eu fiz com que eu me acalmasse durante a jornada, durante o dia. Então melhorei bastante. Se você está com a faca no dente, fazendo tudo com a faca no dente, vai dar ruim mesmo. Tá? Isso é para todos nós, isso, tá? Todos nós. Tudo você vai fazer. Você acredita que todo mundo tem um propósito a ser encontrado na vida? Eu acho que sim. Às vezes não é exatamente uma coisa, tá. Às vezes você tem um propósito ali de você ficar em paz, fazer sua família ficar em paz. Às vezes é você responder, ajudar os espíritos que estão ao lado de você, entendeu? Manter a calma, aumentar sua empatia através de um processo mediúnico. Tem um monte. Me sinto bem tranquilo vivendo uma vida simples. Me assusta de ter que buscar algo a ser significativo. Acabei de dizer para você que você... Por exemplo, às vezes, o Everton, você quer ver uma coisa interessante? A paz que você sente, você senta no cantinho, você consegue sentar... Quer ver um propósito? Nós somos sentar, faço a minha parte, vou para casa, aí eu sento, faço um reiki, faço uma prece. Aí uma vez na semana eu vou em algum lugar, eu não chamo muita atenção, sou quietinho. Ajudar... minimamente, eu vou em casa, faço as coisas, sempre tem um mínimo de... As pessoas que estão do lado de você sentem tranquilidade perto de você. Isso é um propósito. Você chegou e facilita a vida das pessoas, né? Não precisa ter grandes coisas, tá? Essas coisas de você ser, essas imagens gigantescas, inclusive de hoje vai de encontro a isso, né? É você sentir que assim, o que eu posso fazer, onde estou, como estou. Depois, no mínimo você pode ir para a cama agora, fechar os olhinhos assim, visualizar que o vizinho que dorme ao lado fique bem, que as pessoas da sua família também fiquem, que seus amigos tenham um pouquinho de paz, lembrar daqueles que já desencarnaram, falar, isso é um propósito, é uma sensação, isso é um propósito de paz pelo mundo, né? Sentir paz, cara, que é um propósito bom, sinta paz, mas paz verdadeira, não enganar ninguém, é um propósito. Vou ser ético. Vou ficar, sabe, você da paz, onde eu passava, é um propósito. Tem gente que tem uma vida mais humilde, e eu acredito que as almas mais legais mesmo, elas são mais tranquilas. Elas ficam mais tranquilas na delas ali, elas são preocupadas com as pessoas, elas vão rezar, eu vou deitar hoje, eu vou rezar por, sei lá, pelo Humberto, né? Aí eu vou rezar, e deita ali, viu uma mensagem que ficou preocupada, fecha os olhinhos ali. Isso é um propósito de estar mandando vibração para as pessoas sempre. É bonitinho, cara. Você falou, lá no curso está permitindo, não está permitindo, tá? Tá dando erro? Não estou sabendo agora. Tá, era para estar permitindo um comentário assim, tá? Eu comentei agora há pouco aqui, deixa eu logar com uma conta que não seja administrador aqui e fazer um comentário aqui. Vou logar com minha outra conta de... Deu erro? Meu Deus, não dá nem para arrumar. Agora tem 42 pessoas online, né? Bonitinho quando senta, né? Uns 30 minutos, né? Atrás. Deixa eu comentar aqui. Esse não. Teste. Se eu comentei com o Salomé. O meu vai aqui, é Saulo Média, ó. Meio medo aí, acabei de sair, ó. Vamos testar onde foi que você comentou para eu ver isso aí, irmão. Um abraço.
Senhorita fala aqui, ó, ela falou, vou pegar só responder para o outro aqui, vou, senhor. Sou professora de educação. Ela fala, Sandra, professor, desde 15 anos sou mestre no Vale do Amanhecer. Porém, descobri que viver no Nordeste, por uns fatores, piora as coisas. Olha, eu vivi no Nordeste a vida toda. Não senti isso, não. Tá? Olha, morei em Salvador. Depois nos mudamos para Maceió. Voltamos de novo para Salvador. Fui para Recife, morei 15 anos em Recife. Fui muitas vezes na Paraíba, de uma pessoa. Muitas, a Caú e tal. E diga você, o Nordeste é incrível, assim. As coisas são um pouquinho assim, mais diferentes do que aqui em São Paulo, menos agoniado, digamos assim, né? Mas é incrível. Eu tive grandes oportunidades, a energia circulou também, tá? Não é São Paulo, tal, a coisa para trabalhar, tarará, mas né, tem um ganho e perde. Né? Maceió mesmo, Alagoas, eu lembro que na época que eu estava lá, né, tinha a Salgema, muita gente trabalhava na Salgema lá. Era um local que quase todo mundo, os empregos principais eram voltados a concurso, trabalhar para governo e tal. Eu acho que deve ter melhorado, deve ter mudado hoje, né? Passei em Maceió, incrível, velho. Olha, o melhor lugar que eu morei. Melhor energia até hoje, cidade que eu morei foi Maceió. Não sei se mudou hoje, tá? Porque Salvador tá um terror. Não sei como é que tá Maceió hoje. A Maceió tinha uma coisa meio mágica naquele lugar ali. Não sei o que é aquele lugar lá. Também meus pais estavam juntos ali, foi incrível. E aqui esse tema de hoje faz a gente pensar com uma proporção equilibrada, com sensatez, sobre os momentos de observar onde estamos, se está tudo bem, tá? Como estamos, não fazer nenhuma bobagem, nada desesperado, mas isso aqui é para você filosofar. E é um processo humilde às vezes, você olhar, cara, olha, beleza. E às vezes as coisas têm que ser pensadas, elas têm que ser analisadas, tem que tentar, nem sempre serão possíveis de serem feitas com calma, com não extremismo, às vezes a coisa vai explodir. Às vezes o universo ou vai levar você para essa coisa explodir desse jeito, ou você vai ter que tomar uma decisão um pouquinho mais drástica. As coisas são assim. Nem sempre você tem o luxo de fazer as coisas com calma. Se puder, faça, pense sobre, não deixe com que as coisas... Sinta a sua alma, não tenha medo, tá? Mas perceba, sinta espírito, respire espiritualidade. Respirar espiritualidade é aonde você estiver, sinta que você não está sozinho, mas não só. Assim como você não gosta de estar sozinho, não deixe aqueles ao seu redor sozinhos. Ajude-os, facilite a vida. Onde você estiver, seja assim, você vai ser aquela luz meio perturbada, mas seja, né? Você acende a luzinha para também ajudar. Que as pessoas possam contar com você. Mas se precisar alterar o caminho, são coisas que você vai ter que pensar. É desse tema que está aqui, tá? Normalmente se fala sempre em vencer, vamos lá, qualquer custo, a qualquer preço. Não. Às vezes é preciso pensar sobre esse ponto, tá? E essa é uma parte bem espiritual. Um dia a própria encarnação vai tirar você daqui. E todos os seus planos, todos os seus dinheiros, muitos do seu tempo, o seu corpo, e o contato com a sua família, com a dimensão, vão cessar. Então, uma das coisas que a vida mostra para a gente às vezes é que esse processo vai ser radical. Alguns nem tanto, outros vão. Então, a gente também não pode deixar de pensar sobre o que a vida faz com a gente às vezes. E às vezes nós temos que tomar algumas decisões e que elas sejam feitas de forma sensata, se possível.